Feliz sábado, irmãos! Tudo bem com vocês? Estamos contentes e felizes em meio à natureza, em meio aos arbustos, às plantas. Olhem só para fora. Quantos tipos de arbustos vocês conseguem ver, Raquel? Quantos tipos de arbustos? O que é um arbusto? Eu achava que era arbustro, mas não, arbusto. Árvores pequenas, né? Ó, tem um até que está entrando aqui dentro, né? Isso. Então, nós vamos falar sobre, hoje, um arbusto especial que Jesus mencionou. Qual que é o maior arbusto que Jesus mencionou das hortaliças? Qual que é a maior hortaliça? Pelo menos no Oriente Médio. Isso. A parábola do grão da mostarda. Então, nós vamos abrir a Bíblia agora em Mateus. Cada criancinha tem a sua Bíblia também. Bíblia, já recebeu de presente do seu pai, do seu avô, da sua avó. As crianças aí, Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Essa historinha é bem pequena, Jesus contou, e eu pesquisei e fui lá ver como é que é a mostardeira lá no tempo de Jesus e onde ele morava. Querem ver? Vamos ver, eu vou mostrar aqui. Mostardeira no Oriente Médio. Beth, essa câmera aqui. Mostardeira no Oriente Médio, olha. É mais ou menos assim, ó. Fica desse tamanho. Vocês estão vendo, crianças? Olha, fica desse tamanho. Gente, maior que uma pessoa. Mustard seed. E a sementinha? Olha o tamanho que é a sementinha. A sementinha da mostarda, pequenininha. Em cima de um dedo de uma pessoa tão pequenininho, que é o semente. Eu vou mostrar na imagem depois. Gente, então fica grande, tão grande, a menor das sementes. Olha, não sei, mas o fato é que, por exemplo, tem semente de alface. Semente de alface, ela é pequenininha também, será? Você já viu semente de alface? Ela é menor do que isso, sabia? E então, como é que a gente pode entender que Jesus falou é a menor de todas as sementes? Eu quero aqui que vocês abram rapidamente. Quem tiver a Bíblia White, tem um comentário de Ellen White que está na página 300, à esquerda, subtítulo Deixar Cristo dirigir. Comentário na Bíblia White de 1 Coríntios 3, verso 9. Mas aí, ó, vamos lá para o meio do comentário. Sem mim nada podeis fazer, acharam? Tá, aí ela comenta, nada que seja aprovado por Deus. Interessante, né? A gente acha, sem mim nada podeis fazer, mas o ateu, ele consegue comer, ele consegue andar, ele consegue pensar, até é inteligente. Não é nada, mas é nada que seja aprovado por Deus, entendeu? Então, nossa mentalidade grega muitas vezes coloca absolutos assim, nada, zero, morto. Não, é nada no seu devido contexto, nada. Então, quando Jesus fala que é menor das sementes, né, devemos ter isso em mente, não ter essa mentalidade, mas a de alface é menor ainda. Não é todas, né, dos arbustos, quem sabe, enfim. E sempre que você não entende alguma coisa, não precisamos guardar isso como uma pérola. Isso é uma dúvida que eu tenho. Não. Deixe de lado, de escanteio lá. Não coloque na sua frente, não mantenha isso na sua frente. Eu tenho essas e essas dúvidas. Um dia eu vou perguntar para o pastor, vou pesquisar no comentário bíblico. Eu tinha essa mania já, sabia? Aí quando eu li o livro Caminho a Cristo, que fala no final lá, expulse a dúvida.
deixar de escanteio de lado, não quer dizer que eu vou ignorar, mas esperar pacientemente que Deus, a seu tempo, nos revele quando Ele bem entender, né? Enfim, voltemos então para essa parábola aqui. Já mostrei algumas fotos, né? A mostarda. Eu vou ler então um trecho aqui de Ellen G. White, comentando a parábola do grão de mostarda. Ela não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, não só ilustra que está crescendo, mas em cada fase de seu desenvolvimento, repete-se a experiência nela apresentada. Não foi só a igreja primitiva cristã, com Pedro, Tiago e João, Simão Pedro e tal, apóstolos, que cresceu, mas em cada fase de seu desenvolvimento, repete-se a experiência nela apresentada. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Interessante, né? Em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar para essa geração. Para a época de Ellen G. White foi assim, aí se passou uns 40 anos depois de 44, a verdade peculiar ali era a mensagem de Minneapolis, para se preparar, né? Estarem todos prontos. Hoje, nós não descartamos essa luz, mas vamos ter também uma verdade adaptada especialmente, né? Por exemplo, muita ênfase para a vida no campo, vários aspectos que Deus vai dirigindo, a gente vê vários ministérios, então verdade peculiar e um serviço especial também. O que seria serviço especial? Eu quero fazer parte do serviço especial, né? Vamos pedir a Deus serviço especial, quem sabe alcançar todos pelo YouTube, o seu ministério aí, você que está assistindo, quem sabe Deus te toca de alguma forma, agir de uma forma arrojada para alcançar almas, né? Um serviço especial para cada geração. A verdade, continua a senhora White, oculta aos sábios e entendidos deste mundo, é revelada às criancinhas e aos humildes. A verdade oculta aos sábios e entendidos deste mundo. Ok. Oculta aos sábios e entendidos desse mundo, é revelada às criancinhas e aos humildes. Exige sacrifício próprio. Ok, olha só, interessante. A verdade especial para cada geração. Exige sacrifício próprio. São algumas dicas para a gente poder identificar qual que será que é a verdade provante, a verdade especial para esse tempo. Uma característica é que exige sacrifício próprio. Há combates para se ferirem e vitórias para serem conquistadas. No começo, de início, seus adeptos são poucos. Pelos grandes do mundo e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. Olha só, não é só pelo mundo, mas também de uma igreja de espírito mundano. São repelidos e desprezados. Você pode sentir conforto nisso, de ser repelido e desprezado. Isso é um bom indício, né? Vede João Batista, o precursor de Cristo, sozinho censurando o orgulho e formalismo do povo judeu. Sozinho. Vede os primeiros defensores do Evangelho da Europa. Obscura e desanimadora parecia a missão de Paulo e Silas, os dois fazedores de tenda, quando, com os companheiros, embarcavam em Troade para Filipos. Vede o idoso Paulo pregando a Cristo, acorrentado na cidadela dos Césares. Olha aqui a imagem. Paulo acorrentado na cidadela dos Césares aqui. Uma vez em Roma já fui visitar a prisão onde se diz que Paulo ficou preso. Mas Pedro e Paulo, inclusive, na mesma prisão. É um porão ali. Continua aqui, vamos ter mais imagens. Vede as pequenas comunidades de escravos e camponeses em conflito com o paganismo de Roma imperial. Vede Martinho Lutero resistindo àquela poderosa igreja que é a obra-prima da sabedoria deste mundo. Vede-o mantendo a palavra de Deus contra o imperador e o papa, declarando:
Aqui estou, não posso proceder de outra forma. Deus me auxilie. Olha aqui, ó. Martinho Lutero. Ellen White fala muito em Martinho Lutero, né? Já ouviu falar? Foi um dos reformadores, tá? E aqui você vê o poder imperial no trono, o poder do clero logo ao lado, que é, clero quer dizer o poder religioso, a papa, aqui não sei se é um arcebispo, se é um cardeal. Porque assim, tem o padre, que é a igreja local de cada igreja católica, mas tem o bispo, que é tipo um distrital, e tem o arcebispo, que é chefe de uma grande cidade, arcebispo de Belo Horizonte. E aí tem o cardeal, que usa chapeuzinho vermelho, que vai toda vez que morre um papa, ele vai lá para eleger. Eu quero papa novo, esse. Quem vota? Esse é o cardeal. Mas aqui nós vemos, então, um dessas autoridades eclesiásticas ao lado do rei. Poder secular e religioso unidos. E Lutero, ali, inclusive esse lugar na Alemanha que eu visitei também, você vê aqui na imagem, não existe mais. Ele foi queimado, mas tem uma plaquinha no chão ali. É ao lado da igreja de Worms. Vede João Wesley pregando Cristo e sua justiça em meio do formalismo, sensualidade e incredulidade. Ó, João Wesley pregando Cristo e sua justiça em meio ao formalismo e sensualidade. E aqui sendo bem recebido. Ele deu então começo à religião que se chama metodismo, metodistas, que era uma religião que se apartou da grande igreja mãe lá da Europa e, né, Ellen White fazia parte dela e foi expulsa dessa igreja por uma igreja de mentalidade mundana, lembram? Né? São repelidos. Ellen White foi repelida junto com o seu pai. Ela era criança nessa época, né? E não se preocuparam. Ai, gente, igreja é o corpo de Cristo e eu fui desligado, então eu fui desligado de Cristo e agora? Qual profeta que eles não perseguiram? Então nós não precisamos temer, né? E aí continua o texto aqui, ó. Vede alguém que, doendo-lhe a miséria do paganismo, roga o privilégio de lhes levar a mensagem do amor de Cristo. Quem será que foi esse? Alguém que, doendo-lhe a miséria do paganismo, roga o privilégio de lhes levar a mensagem do amor de Cristo. Será que foi Hudson Taylor? Aqui ela não fala. Parábola de Jesus. Ouvi a resposta do eclesiastismo. Sente-se, moço. Quando Deus quiser converter os pagãos, falo-á sem meu nem seu auxílio. Deve ter sido uma máxima de um pastor na época. Ó, bonito pensamento. Deus é poderoso. Ele vai fazer isso sem meu nem seu auxílio. Uma frase de efeito, né? Sente-se, não se preocupe. Olha só. E agora vamos ver nesta geração. A senhora White continua no mesmo capítulo, desenvolvendo raciocínio. Por quê? Porque falou da sementinha de mostarda, que é tão pequenininha, né? Que parece desprezível no começo. Não, João Wesley, ele é né? Ele acha que ele é mais santo, puritano na época. Puritano quer dizer tipo santinho, né? Na linguagem deles. Quer ser puro, quer ser santinho. Ah, os puritanos. Metodista também é um nome depreciativo, que quer dizer tipo perfeccionista. Métodos, fica, sabe, tem que acordar a tal hora. Ele é metodista, perfeccionista, né? E eu até lancei um vídeo no MV chamado Se é assim, quero ser perfeccionista. Porque, né, em toda a trajetória, a gente vê seita na época de Paulo, né? Seita dos nazarenos. Nazarenos, uma cidadezinha desprezível lá. Então, se é assim, eu quero ser perfeccionista sim, né? Apesar que, tecnicamente, o perfeccionismo, segundo Herbert Douglas, é definido como quem acredita que nós podemos, já nesta terra, não ter mais nenhuma tendência, vontade de pecar. A gente sabe que, né, as más tendências, a carne pecaminosa, a gente vai continuar até o fim, porém subjugadas, vencidas. Assim como quando a grama está aqui plantada, ela subjugou o mato, né? Ela dominou, quando a grama já pegou direitinho, já cobriu tudo como tapetinho, o mato não cresce mais, braquiária. Por quê?
Até pode ter uma sementinha lá, pode cair com o vento, mas não nasce, porque está subjugado. Então nós temos que subjugar as más tendências. Então, voltando ali, a sementinha parece desprezível, metodista, puritano, perfeccionista, mas vai crescendo. Olha só, os grandes guias do pensamento religioso desta geração anunciam os louvores daqueles que plantaram a semente. Hoje em dia, John Wesley, não, todo mundo, né? Jesus, depois que morreu, né? Parece... Sabe a vela, quando você apaga a vela? Né? Aí não sai uma fumacinha. Eu gosto dessa fumacinha que sai depois que apaga. Vocês gostam? Quem que gosta desse cheirinho? É especial, é diferente, né? Fica uma fumacinha, parece um fiapinho, né? Olha, é um cheirinho bom. Ou quando, então quando a pessoa morre, depois que apaga a vela, todo mundo pensa, ele era uma pessoa boa, né? Aí começa, né, a valorizar o que perdeu. Ou quando você apaga no fogão, está lá fervendo, né? Saindo uma fumacinha de vapor, fervendo, borbulhando. Quando você apaga o fogo, blum! Aí você pode reparar que sai mais fumaça, sai mais vapor. Aí acabou. Já repararam isso? Você fecha, aí sai uma onda. Então quando a pessoa morre, edificam seus túmulos, mas na hora que está vivo não gosta, né? Se eu morresse hoje, eu acho que lá no NASP eu iria ser enterrado em Engenheiro Coelho, iriam falar, Daniel Silveira foi um bom menino, a intenção dele era boa e tal. Os grandes guias do pensamento religioso desta geração anunciam os louvores daqueles que plantaram a semente da verdade há séculos e erguem-lhe os monumentos. Não abandonam muitos esta obra para espezinhar o renovo que hoje em dia desponta. O renovo quer dizer, né, o brotinho que está despontando. Nova obra, parece que um novo movimento. O renovo que desponta da mesma semente é a mesma sementinha de grão de mostarda, que está começando pequeno de novo. Mas não, esse não reconhecem, esse eles pisam a pé, enquanto que exalta o outro que já morreu. Repete-se o velho clamor. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas aí abre colchetes, Cristo no mensageiro que ele envia. No caso da época de Minneapolis, naquela geração, Cristo em Jones e Wagner. Cristo em Ellen White, que foi rejeitada, que foi marginalizada. Não, essa educação aí que a gente viu na Austrália não serve aqui para Battle Creek, não. Aqui é outro mundo, aqui não sei o quê. Tanto que Sutherland e McGann tiveram que ir lá fundar seu ministério leigo, que Ellen White então prestigiou, fazendo parte da comissão. É a única comissão que Ellen White fez parte na vida dela, de qualquer instituição, foi a escola de Madison, uma escola leiga, para dar uma força, né? Então, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Hoje em dia também se fala, né? Não, Ellen White, sim, né? Se fala oficialmente, Ellen White é profetisa, sim, ou pelo menos ela é inspirada, né? Geralmente se reconhece isso. Moisés, sim, na época de Jesus, né? Moisés, né? Abraão, nosso pai. Mas não sabemos de onde é. Falaram da pessoa que foi o professor mais perfeito de todos, que não tinha, assim, nele mesmo, nenhum motivo para ser rejeitado. Concordam? Jesus não falhou em nada, concordam? Ele foi perfeito, mas mesmo assim, quem é ele? Uma grande lição para nós, né? Será que hoje, depois de mais 2000 anos de pecado, e sem ter profeta e profetisa, vai ser melhor? De repente tudo mudou e não, agora vai ser a igreja toda, vão reconhecer. Nada de novo debaixo do sol. E olha só agora a parte mais forte. Como em épocas primitivas, prestem atenção, como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos.
nem sábios demais para crer na palavra de Deus. E eu quero me policiar a mim mesmo para que eu também não seja demasiadamente sábio. Quero me humilhar aos pés de Cristo. E, Senhor, será que eu estou sendo orgulhoso? Não quero. Quero ser humilde. As verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas. Uau! Fortíssimo, gente. Para quem que ele escreveu isso? Mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Por que Israel não entrou na terra prometida mesmo? Por causa de sua incredulidade. Paulo diz. Né? É possível que hoje em dia, nessa geração, então, esteja acontecendo alguma coisa, algum movimento, né? E se esteja como o crocodilo, criança. Sabia que o crocodilo, ele tem um olho aqui e um olho aqui. Gente, então ele enxerga tudo isso aqui e enxerga tudo isso aqui. Mas sabe qual que é o único lugar que ele não enxerga? É o lugar que está debaixo dele, embaixo do seu nariz. Ele não enxerga. Não tem olho aqui embaixo, sabia? O jacaré não tem olho embaixo, né? Só aqui e aqui. Então, será que estamos perdendo alguma coisa debaixo de nosso nariz que Deus está suscitando, que Deus está fazendo? Né? Sementinha de grão de mostarda, pequena, desprezível, humildes começos. Guardemo-nos de não rejeitar pelo simples argumento de quem são eles? Será que o doutor aceitou ele? Não, se tiver o apoio da igreja aí, né, vai dar certo. Repetição em cada fase da igreja. Abramos a Bíblia agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Ok, 1 Coríntios. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. O que é sábio segundo a carne? Doutor, pastor, teólogo, especialista na área, né? Jornalista. Ele é um sábio segundo a carne. É exatamente isso, segundo a carne. Ele é famoso, tem muitos seguidores. Não são muitos, tem alguns. Não tem alguns pastores fiéis? Tem alguns. Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, influentes, que têm muitos seguidores, nem muitos os nobres que são chamados. Né? Pessoas ricas, pessoas, né, admiradas aí pelo mundo. Não são muitos, infelizmente. Quisera Deus que fossem todos. Deus ama até os ricos e influentes, claro, mas não são muitos, essa é a realidade. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Uma prova disso é que foi chamado, na época de Ellen White, antes de Ellen White foi chamado quem? Hazen Foss, e teve outro que foi William Foy. Se você confunde, é fácil. Foss é o que foi para a fossa. Ele rejeitou totalmente e foi, né, rejeitou. Mas o que foi, ele foi profeta. William Foy, ele foi profeta, mas titubeou, ele começou a falar, mas aí Deus viu que não ia para frente, não, e disse, agora eu vou escolher a mais humilde criatura para servir de lição. De novo aqui, Inclusive, é possível que se tivessem aceitado, o primeiro tivesse aceitado, o movimento do advento, que estava ainda quente ali, logo depois da decepção, teria continuado no seu momento, ali no seu, na sua inércia, e o movimento já teria feito o fim da obra, Jesus teria voltado lá naquela época. É possível, né? Porque foi a opção 1 de Deus, a opção A. Depois a opção B, não, então ele. Eu sei que muitos vão ter preconceito contra a mulher nessa época patriarcal, não sei qual o motivo, não sei, a gente vai saber, mas opção B. Mas então não, então vai ser de um jeito, né,
A opção A na época de Israel não era o anjo lá que anunciou o nascimento de Jesus, não foi primeiro a Jerusalém para ver se podia anunciar lá para os líderes? Foi, mas não encontrou. Então Deus sempre quer buscar a opção A, e até hoje. Mas quando ele vê que a opção A, a opção B também não, então as pedras vão clamar. Sabe? É a última opção, Deus vai fazer a criatura irracional cumprir a obra. Mas então, são as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Confundir os sábios. Numa das pregações de formatura do SALT ali foi falado, porque os perfeccionistas, eles fazem uma salada, pegam a cristologia de não sei qual doutrina, não sei se é arianismo. Mas os perfeccionistas se consideram os únicos corretos, o verdadeiro remanescente, criticam os que não vivem como eles, mudam tudo, mudam a doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo são agostinianos, Cristo nasceu pecaminoso. Quando falam do pecado em si, são pelagianos. Pecado é responsabilidade sua. Não é interessante? Como pode alguém ser agostiniano e pelagiano ao mesmo tempo? A doutrina da salvação defende justificação pela fé como Paulo. Mas quando falam em santificação, tomam o partido dos judaizantes. Como pode? E essa praga se alastra como incêndio em relva seca. Confunde os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo. As coisas fracas do mundo. Como será que é isso? As coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis. Tem outro sinônimo aí? Vis. Outra palavra? Desprezadas do mundo. E as desprezadas. Outro sinônimo? Humildes. E as que não são, para reduzir a nada as que são. Deus não reduziu a nada com Ellen White, por exemplo, na época dela, né? Ela fez um ministério formidável, depois que morreu todo mundo acenou, bateu palma, né? Deu glória a Deus, mas enquanto ela estava viva, mesmo ainda, ela era desprezada. Na época de Minneapolis, um dos comentários que alimentava a incredulidade foi: ela está sendo influenciada por Jones e Wagner, ela está meio velhinha, sabe? Ela está sendo influenciada por seu filho também. Ela viaja muito, e então durante as viagens de trem, ela é influenciada e aí começou a apoiar. Ela não apoiava os dois, voltou da Europa e agora está apoiando, viu? Então, incredulidade. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Para que todo mundo tenha assim a noção, gente, Senhor, tem misericórdia, será que eu estou sendo também, eu estou indo com a onda, eu estou desprezando alguma sementinha de mostarda que está brotando por aí e eu não estou enxergando aqui debaixo do meu nariz? Né? E olha só, agora vamos ao que interessa. Na última geração, Ellen White tem essa expressão, sabia? A teologia da última geração, TUG, tão fulminada, né? No curso teológico se fala muito assim na TUG, teologia da última geração, como sendo uma grande heresia, mas essa expressão Ellen White usou. Nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. Não fala só que deve alcançar um cumprimento também, como nas outras épocas, não. Cumprimento notável e triunfante. Enfatiza duas vezes. A pequena semente tornar-se-á uma árvore. Maior que um arbusto, né? Uma árvore. Como essa mangueira aqui em frente. Um monstro. Uma árvore. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Está profetizado, Apocalipse 14, verso 6. Para tomar deles um povo para o seu nome. Olha, então vai ser planetário agora. Isso até me arrepia de saber. Né? Já hoje eu vejo cumprimentos assim pelo YouTube alcançando milhares de pessoas que Deus pode conduzir, né? Mexer os algoritmos aqui no YouTube para que fulano ouça a mensagem. Fulano, caminho a Cristo de graça.
né? Estamos lançando agora um novo anúncio, cantando um verso e oferecendo caminho a Cristo, grande conflito, para terminar a obra. Glória a Deus, que nós possamos ser instrumentos e você também, com o seu ministério, cada um fazendo o que pode para poder aumentar o tamanho dessa árvore, para tomar deles um povo para o seu nome. E a terra será iluminada por sua glória. O grande conflito, a grande controvérsia não deve ser julgada pelos frutos que agora dá. A gente não ouve muitas conversões. Se converteu. É raro, mas não deve ser julgado por isso. Por quê? Porque quando acontecer que a pessoa, né, que se interessou e pediu e recebe e dá uma lida nos capítulos e tal e vê do futuro, ou não, começou a ler a parte histórica, aí começou sobre o sábado, não, isso aí não. E fala que vai perseguir, como é que é? Não, isso aí é uma seita. Aí põe na prateleira, pá. Mas que quando vão se cumprir esses eventos, Ellen White diz que eles vão pegar de novo e vão ler, né? Inclusive tem um texto fake circulando que diz que vai brilhar, mas não. Ellen White não diz isso, que eles vão se lembrar, a luz interna aqui, então vão tomar e aí vão aceitar. Então a terra toda será iluminada com a glória de Deus, que é o alto clamor do quarto anjo, né? Para encerrar, eu gostaria de mostrar aqui uma lição da matemática. Eu não sei se as crianças já aprenderam função polinomial e função exponencial. Na verdade, eu nem vou ensinar isso para minha filha. Mas, para quem já aprendeu, e lá na Suíça, acho que quem fez ensino médio sabe. 2 elevado a x é o azulzinho. É a função... Não, e o x elevado a 2 é a função polinomial, é o vermelhinho. E a função exponencial é o exponente, 2 elevado a x. E é interessante que, aqui se eu colocar 3 no lugar do x, fica, 2 elevado a 3, dá quanto, matemáticos aí? Lucas, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, não é? Que seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Deu 8. Mais o 3 elevado a 2, dá 3 vezes 3, 9. Então, o vermelhinho aqui no 3 é mais alto do que o azul. Então, parece que olha só, o vermelhinho está ganhando, não está ganhando? Está mais alto. Vitória, vitória, uhul! Só que o que acontece lá depois, no 4, e ultrapassou. E agora, olha só, ele ultrapassou e agora a função exponencial é quem sai vencedora. Mas no começo não era assim. No começo estava invertido. Então, assim são as coisas de Deus. No começo parece desprezível. Uma sementinha lá, acho que não vai. E tem mais uma lição, crianças. Vamos lá para a última lição objetiva. Eu gosto de fazer ilustrações. Deixa eu levar para mais perto de vocês. Eu tenho aqui uma lâmpada, porque essa aqui, é a lâmpada comum, é a lâmpada de LED, né? Tal. Mas essa aqui é especial e se chama LED âmbar. É uma nova moda aí decorativa. Então você pode ver que essa lâmpada, quando apagada, ela tem um filamento aqui e as lâmpadas de incandescentes, elas também tinham. Você tem uma lá, Lucas, ainda, né? Incandescente normal, convencional, que agora está saindo de circulação. Tá vendo essa coisinha laranja aqui? A incandescente é menorzinha ainda. É uma coisa tão fininha, mas quando conectada, deixa eu ver aqui por causa da câmera, mas quando conectada com a eletricidade, o que acontece? Panã! Gente, um fiapinho tão pequeno faz tanta diferença, né?
as coisas pequenas, desprezadas, humildes. O filamento da lâmpada lá de tungstênio, que parece que foi Thomas Edison que descobriu e tentou pelo de macaco, não deu certo, e tentou esse fiapinho, não deu certo, até que tungstênio, vitória, eureka! Né? Por isso que a lampadinha é sinal de uma ideia, porque descobriu qual fiapinho que, colocando na eletricidade, que brilha sem derreter, sem queimar. Então, tão pequeno e gera tanta, né, diferença. Conectados a Cristo, o mais humilde de seus servos vai ser a luz do mundo. Amém? Ela nunca acaba. Enquanto ela estiver ligada a Jesus, que é a tomada, ela sempre vai estar brilhando. Vós sois a luz do mundo. Enquanto eu estou na terra, Jesus era a luz do mundo. Mas quando ele foi para o céu, agora vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas a condição é estar conectado com Jesus. Como assim, Daniel, estar conectado? Se eu cortar esse fio, não dá certo, então. Tem que conectar com Jesus. Quer dizer, ler da Bíblia todo dia. Ler um pouquinho da Bíblia. Orar, gostar de orar lá no bambuzal, lá no mato, no seu cantinho. Não só a oração pela comida, pelo dia, amém. Isso também é importante fazer. Mas a oração que dá luz para você, é a oração que você conversa com Jesus. Vocês conversam com Jesus já, Júlia, Dani, crianças, já conversam com Jesus ou ainda não? Quando vocês começarem a conversar com Jesus e a entender o que quer dizer a Bíblia, Jesus então, e começar a gostar de ler a Bíblia, aí está chegando a época de você ser batizada. Entendeu, Dani? Não antes de ser batizada, mas quando você começa a gostar de falar com Jesus e de ler a Bíblia, gente, eu estou sentindo alguma coisa no meu coração, eu creio sim. Aí é porque você pode ser batizada. Tá? O batismo quer dizer que você está mostrando para todo mundo o que aconteceu dentro do seu coraçãozinho. Essa pequenina luz vou deixar brilhar. Essa pequenina luz vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, brilhar. O importante é o que está no coração. Se no seu coração você gostou de Jesus e gosta de orar, aí vai chegar a época, está chegando a época de você ser batizada e mostrar para todo mundo a luz que você agora é uma filha de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que possamos ser mesmo humildes, mesmo que alguém ri de você, Dani. Mesmo se alguém ri de você, não, vai orar, tá bom, a gente vai lá brincar, tá? Tchau, fica aí orando. Pode acontecer de você querer buscar Jesus e as outras crianças vão rir de você. Mas parabéns, é isso mesmo, continua, porque riram de Jesus também, né? Riram de Jesus quando ele queria ler a Bíblia, ele só fazia o que é certo. Ele sempre falava, não, essa brincadeira não, hoje é sábado. Aí no outro dia, que é segunda-feira, não, essa brincadeira não, porque isso, né, é competição. Aí as outras crianças riem de você, tá bom, tá. Jesus foi desprezado, mas para tudo ele falava, está escrito, está escrito. Então, se você é desprezada, se as outras crianças riem de você, é uma sementinha que parece muito pequena, não. Mas vai crescer até se tornar uma grande árvore se você continuar alimentando a semente. Mas se eu colocar um monte de tijolos ali, como eu fiz lá, tá vendo em cima da braquiária? Lá, vai matar a braquiária. Por quê? Porque vai parar de receber luz. O sol não vai mais bater lá e vai morrer a braquiária. Ou então, se recebe gasolina em cima, descobri que se eu despejar gasolina lá em frente do porão, cria manchas, porque é uma coisa tóxica. Não faz mais crescer, tem que proteger das coisas tóxicas. Hoje em dia doutrinas erradas, né? Novela, TV, aquele videozinho lá do YouTube que você sabe que está errado, que faz mal para o seu ser, tira longe, coisas tóxicas, coisas venenosas. Não ter. Alimentar o sol, né? Bíblia, água, que é Espírito Santo, oração, ar puro, a planta também respira oxigênio, quer dizer, respira gás carbônico, não, respira oxigênio e solta gás carbônico. Ou não?
Respira. Ah, é porque tem a fotossíntese e tem a respiração também da planta. E à noite ela só respira e ela come oxigênio e solta CO2. Mas de dia ela faz fotossíntese e ela solta oxigênio. Então, as condições para a sementinha de mostarda então crescer, né? Precisamos não só começar, gostei de Jesus, agora eu posso ser batizado. Mas aí continua lendo, orando, até a árvore nunca vai parar de respirar, de beber água, né? Nunca vai parar de beber água. Então, até Jesus voltar, a gente vai estar dependendo de Deus. Amém? Amém. Vamos então orar. Você quer direcionar a câmera aqui? Ou acho que lá tá bom, né? Vamos ajoelhar e pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque escolheste as coisas humildes e pequenas para envergonhar as que estão cheias de orgulho. Queremos interceder, Senhor, pelos nossos mestres e pastores, que eles se arrependam, os que estão em rebelião, e possam encontrar a luz. E se nós, Senhor, estamos em orgulho, perdoa-nos, Senhor, queremos ser humildes, queremos sempre estar vigiando e orando com a nossa lâmpada acesa, para que nós também não sejamos encontrados em falta. Abençoe o restante desse sábado, que a sementinha de grão de mostarda possa receber ainda bastante luz hoje, bastante água, alimento sólido para nossa alma. Abençoe as pessoas que vão dar estudo bíblico e que as crianças também possam ter atividades de sábado, não brincadeiras, mas atividades ao ar livre, vendo a tua linda criação, o teu lindo cavalo, a paloma. Muito obrigado pela paloma, mas queremos ter o equilíbrio aqui, o que é lícito fazer no sábado ou não, conduza-nos. E as vigílias também que continuem firmes, nossa unidade aqui em Capitólio, que seja sempre boa. Afasta, por favor, qualquer ressentimento entre irmãos. Dê-nos a maturidade, estar acima dessas nuvens de picuinhas, de diz que me disse. Senhor, ajude-nos a superar, ter vitória sobre isso e a perdoarmos em nosso coração, a buscarmos esse irmão, essa irmã que tem algo contra nós, pedir perdão, humilhar-nos perante ela e dê-nos, Senhor, Teu Espírito Santo, a chuva serôdia, precisamos dela e queremos ser repletos do Teu Santo Espírito. Por Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém.